Boa noite, gente. Mais um Papo Te Abraça, né? Um programa aqui do Partido dos Trabalhadores em Tanguá, né? Que preza pela formação política, preza pela troca de ideias, a construção de possibilidades, né? Tudo em prol sempre do desenvolvimento. E aquela nossa máxima, nesse momento de pandemia, né, que a gente tem inúmeras restrições aí, a gente tem restrições até de afeto, né, até de abraço, né, orienta-se não abraçar, você pode ficar tranquilo nesse momento, que aqui, no nosso espaço aqui, o papo, ele sempre vai te abraçar. Tranquilo? Boa noite aí, Luiz. Boa noite, Alan. Prazer estarmos mais uma vez aqui nesse espaço bacana aí do Partido dos Trabalhadores em Tanguá. Lembrando aí, né, o pessoal que está acompanhando a gente, curta aí a live, compartilhe com seus amigos, curta a nossa página também no Facebook e vamos participar. Faça sua pergunta, faça seu comentário. É sempre muito bem-vindo a participação de cada um de vocês, tá bom? Então hoje, gente, nós estamos recebendo aqui nossos companheiros, galera aí que manja de educação, né? Nosso amigo professor Gelson Gomes, está hoje como diretor, né, Gelson, lá do CIEP 252, João Batista Cafra, aqui em Tanguá. Não é isso? Formado em geografia, né? Professor de geografia, não é isso, Gelson? História? Então tamo junto. É isso aí. Alan, você é minoria aqui, Alan. Rapaz, estou percebendo isso. Seja bem-vindo, Gelson. Prazer receber você aqui com a gente, irmão. Obrigado, querido. Prazer é meu. Valeu. Estamos recebendo também o professor Felipe Wilson. Está como diretor também lá do Grupo Escolar, né? O mais conhecido Grupo Escolar, mas é o Antônio Francisco Leal, grande diretor lá, tocando os trabalhos. Há 5 anos já, né, Felipe? É um prazer, viu? Obrigado por aceitar o convite. Muito bom ter você aqui também, irmão. Show de bola. Eu que agradeço o convite, para a gente foi um prazer. E é isso aí, a minha escola é mais conhecida como grupo do que pelo próprio nome, né? A gente já até chama de grupo lá na escola também. É verdade. Né? É verdade. É professor de português e literatura, né? Isso. Isso aí. Então, gente, né? Legal. Nesse momento agora, né? Vamos lá. Vamos dar início aqui e a gente faz aquela pergunta que a gente sempre faz aqui aos nossos convidados, né? Sempre ligado ao tema também, né? Então, eu queria perguntar ao Gelson, né, ao Felipe, né? Assim, como eles analisam, né, a educação no sentido amplo, né? Na era Bolsonaro, né? No período do governo Bolsonaro em diante. Então, com a palavra aí, vocês. Você começa com a Gelson. Eu começo? Primeiro... O mais velho. Então é Gelson, com certeza. Dá uma boa noite a todos vocês, é um prazer fazer parte aqui dessa live com vocês, né, com pessoas aí tão renomadas e respeitadas. Conhecer o Luiz Otávio, mesmo que à distância, né, Luiz Otávio? Conheço aí um pouco da sua trajetória aí também, né, à distância. O Felipe, que é um grande amigo, né? Felipe, tem gente que acha que a gente é concorrente, né? Que a gente está sempre na disputa e tal, né? E somos nós aqui da Guarda Escola do Estado, nós somos amigos, parceiros, né? Sempre que um precisa do outro, está um ajudando o outro, né? As pessoas, às vezes, têm esse mito aí, né? Mas isso não é verdade, né? A gente é super parceiro. Alan, eu acho meio complicado a gente fazer uma análise da educação nesse período, porque o período ele é complicado em si, né? É uma complexidade aí extremamente, enfim, né? Grave, até porque nós estamos... você fez o corte de 2019 para cá, né? A gente tem um governo que não, eu posso dizer aí, sem sombra de dúvida, posso até ter aí a discordância dos colegas, mas sem sombra de dúvida que nós não tivemos educação nesse governo, né? Nós não tivemos, nós sequer tivemos um ministro da educação. Quem é o ministro da educação, né? A gente pode pensar assim, né? Qual é a construção que um ministro da educação deixou? Eu acho que é o 4º ministro que assume a pasta nesse momento.
já chega aí cheio de questões, mas, enfim, é uma análise que também está aberta a ser feita. E, enfim, eu acho que tem muita coisa que precisa ser feita, né? E eles, lamentavelmente, o governo vira as costas para a educação, do meu ponto de vista, né? Quando você não prioriza a educação, quando você não prioriza, a partir do momento que você nomeia pessoas que não gostam da educação, que essa é a leitura que eu faço, né? Eu ainda não posso fazer uma avaliação desse ministro que chegou, mas todos os 3, né, que antecederam esse, a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que são pessoas que não gostam da educação e que não estavam lá para defender a causa, né? A gente tem agora, por exemplo, uma vitória gigante, né, com relação à questão do Fundeb, que não teve a participação do governo, não teve participação do Ministério da Educação nenhuma, né? Porque o que eles queriam é o contrário do que foi feito, né? O Fundeb só foi aprovado graças à luta que tem que ser louvada sempre, né? A luta nossa, dos nossos companheiros, das pessoas que estão no dia a dia e na luta na educação como um todo, né? Se a gente falasse, não, o Fundeb foi aprovado porque o governo quis, é uma grande mentira, é uma grande falácia, né? O Fundeb só foi aprovado porque nós, né, nos movimentamos, nos mobilizamos, inclusive, aí pelas redes, porque a gente está vivendo esse momento de isolamento, porque senão nós teríamos ido para a rua sim, né? Gritar e dizer que o que estavam querendo fazer era um absurdo, né? Mas eu também penso que nós, né, trazendo para a nossa responsabilidade aqui do dia a dia na escola, nós temos feito uma educação que tem avançado, né? Independente das políticas do governo, né? E aí eu estou até generalizando, políticas do governo, tanto da política das políticas de educação do Ministério da Educação de Bolsonaro, quanto do governo do Estado, enfim, né? Eu acho que o Felipe está aqui, Alan também, que é diretor de escola, né, junto com a gente, pode dizer isso, né? O trabalho que a gente desenvolve lá no chão da escola está para além das diretrizes né, da secretaria ou das secretarias de educação, embora a gente também tenha que reconhecer que a educação no estado do Rio de Janeiro tem avançado bastante, né? O apoio que a gente tem da regional e da metropolitana, né, sem sombra de dúvida, é algo que também precisa ser destacado e louvado, né? Mas eu acho que é isso. Eu já acho que já estou até um pouco fugindo aqui dessa análise, né, do Ministério da Educação propriamente dito, mas eu fujo até porque eu não tenho o que dizer, né? Porque é lamentável, né, o que a gente tem vivido nesses últimos, sobretudo agora, nesse momento, por exemplo, de pandemia, de isolamento, né? A gente pode pensar quais são as diretrizes, quais são os direcionamentos, né? Quais são as propostas que o Ministério da Educação traz, né? Quais são os debates que o Ministério da Educação está promovendo nesse momento, para a gente pensar como que será o amanhã, né? Como fazendo aí uma analogia com a questão da música, como será o amanhã na educação, né? A gente tem, por exemplo, só para trazer aqui como uma ilustração, o município de Itanguá hoje, né, não está tendo aula para os alunos, né? Também não sei se o que a gente está tendo hoje, né, a gente pode considerar como aula, mas não tem nenhum acompanhamento, não tem nenhum apontamento, tá zerado. Então, o que o Ministério da Educação pensa sobre isso? Né? A gente não tem esses apontamentos, enfim, é isso que eu trago aqui para a gente começar a esquentar aí esse debate, que eu acredito será muito proveitoso. Poxa, bacana. E aí, Felipe? Então, primeiramente, boa noite para todo mundo. Pegar aqui o gancho de Gelson, né? Se o pessoal soubesse as nossas conversas no WhatsApp, né, Gelson? Não falaria isso da gente. Mas o que acontece? Eu fico me perguntando onde é que está o governo, né? Porque o que o governo tem feito na educação? Eu não vejo o governo em lugar nenhum, né? Desde 2018 para cá, 19. Mas, assim, a educação em si não é uma prioridade, literalmente, para esse governo. E isso é assustador, né? Porque a gente tem uma gama muito grande de jovens, de adolescentes, que precisam ter essa educação básica de qualidade pública, né? Porque eu defendo isso, e não se tem acompanhamento, não se tem preocupação. Se você for para o nível superior também, você já fica meio que assustado, né? Um dos últimos decretos feitos pelo antigo ministro foi exterminar o incentivo à educação especial, ou à inclusão, na verdade.
Então, que ministério é esse, né? Que apoio é esse que a gente tem? Aí entra na questão do professor se reinventar, da gente, enquanto diretor, o tempo todo ter que ficar fazendo do nosso jeito, porque a gente ama a educação, embora a gente sabe que é o nosso ganha-pão, é da onde a gente tira o nosso sustento, mas a gente faz também por amor. Então a gente fica se questionando o tempo todo em relação a isso. Até quando a gente vai ter que dar esse jeitinho? Porque a gente não tem de cima uma pessoa, uma liderança que nos dê esse direcionamento, que nos dê esse incentivo, seja ele na parte financeira para professor, seja em políticas públicas, que não se tem nada de políticas públicas para educação básica, né? Então a gente tem que ficar o tempo todo criando métodos, artifícios para poder a educação caminhar. A Gelson falou que a educação está caminhando, e ela está caminhando graças ao pessoal que está na ponta, graças a gente que está ali tentando, a gente está lutando, a gente não deixa acontecer. Eu sei que Gelson acompanha isso também de perto ali no CIEP. Eu vejo os meus professores revoltados, indignados, sabe, chateados com a situação, mas está ali caminhando, está ali dando sangue, está ali ralando, porque é maior do que isso tudo. A gente merecia uma educação ou uma liderança no nosso ministério que tivesse foco e priorizasse a educação como algo que vai mudar o Brasil. Então, acho que a leitura que eu faço, pegando assim todo o gancho que Gelson falou, porque ele falou muito bem, eu acho que é esse cenário. A gente não tem governo, a gente não tem nada específico para a educação. Como ele falou, nem ministro a gente tem, né? Beleza. E aí, Luiz? Então, gente, o pessoal que está acompanhando a gente aí, nós estamos recebendo hoje o professor Gelson Gomes, diretor do CIEP 252, aqui de Tanguá, né, professor Felipe Wilson, diretor aí do nosso querido grupo escolar, mas, né, o Antônio Francisco Leal. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, gente. O pessoal que está assistindo a gente, de repente não conhece vocês ainda, ou não conhece um pouco do trabalho que está sendo desenvolvido nas escolas aqui estaduais em Tanguá. Queria saber, Gelson, você quando chegou lá na direção, Gelson, qual foi o maior desafio que você encontrou no início da sua gestão? E esse desafio, você acha que já está conseguindo ser superado? Como é que está sendo a tua gestão lá nesse período também? E eu queria estender a pergunta aí ao Felipe também, depois que o Gelson responder. Ô, Luiz Otávio, você sabe que essa pergunta também não é fácil, né? Vocês estão caprichando, né? Já te joguei no muro de chapisco. Porque eu nunca fui diretor, né? Eu cheguei lá, a diretora antiga, Simone, um abraço para Simone, uma pessoa especial, que cuidou muito bem durante muito tempo da escola também. Simone, pessoa sim, maravilhosa. E aí ela estava saindo, né? Questões aí pessoais e tal, e ela gentilmente me indicou. Depois houve a questão da eleição e a gente passou por esse momento também de eleição, mas o primeiro ano de gestão foi o primeiro ano, vamos dizer assim, de indicação e indicação dela, né? Os desafios, né? Eu acho que o grande desafio é a gente superar a gente mesmo, né? Porque tem aquele temor, tem aquelas questões, caramba, como é que vai ser com os colegas, né? E diga de passagem, nós somos críticos pra caramba, né? E aí, nós professores, né? Então, isso gera, né, uma preocupação extra, né? De como que nós seremos recebidos ali pelo grupo, né? Dos docentes, pelos funcionários, pelos alunos, né? Mas graças a Deus eu acho que eu consegui superar essa questão, né? Fui abraçado pela escola. A escola, tudo que acontece hoje no CIEP 252 acontece graças aos funcionários da escola, graças aos alunos. Eu acho que um desafio aí que eu posso apontar foi o de resgatar a questão de uma gestão compartilhada, e compartilhada de verdade, né? Então, a gente trouxe os professores para decidir com a gente trouxe os conselhos, né? E a gente tem o conselho escolar, tem a própria associação da escola, a gente trouxe os pais para conversar, a gente faz reuniões frequentemente, e aí a gente debate e conversa nas reuniões sobre questões que a gente precisa resolver na escola, né? Aliás, essa é uma outra questão que a gente conseguiu ali no CIEP, que é a questão de uma parceria com os pais responsáveis, né, que nos dá um suporte de trabalho diferenciado.
né? A gente hoje consegue, de certa maneira, e me entendam bem quando eu falo isso, mas a gente consegue encarar determinados alunos porque a gente tem os pais, né, que está dando suporte a gente para esse tipo de trabalho, né? Então, tem uma equipe pedagógica em número muito reduzido, mas gigante, né? Gigante nas questões de disposição de trabalho, né? Tem uma Érica, um beijo, Érica. A Érica é uma pessoa excepcional e fundamental no CIEP 252. Rosimar, a nossa diretora adjunta, caramba, a gente fala que tem um braço direito, né? Tenho 2 braços, né? Eu acho que tem um braço e perna, né? Rosimar, a diretora adjunta, braço, perna, ombro, tudo, né? Outra pessoa excepcional, tem hora para chegar, não tem hora para sair. Isso eu estou falando da equipe inteira, né? E como que a gente conquistou isso? Conquistou isso com trabalho, né? Conquistou isso mostrando que o que eles queriam é a mesma coisa que nós, né, que nós queremos, né, que é despontar com o nome do CIEP, não despontar no sentido de querer concorrer, né, Felipe? Felipe sabe muito bem disso, mas é despontar no sentido de mostrar que a educação que a gente quer é a educação melhor para o nosso aluno, né? Para o aluno de Itanguá, para o aluno que chegou. Hoje a gente recebe aluno, provavelmente Felipe também deve receber, alunos de outros municípios, e vocês, Alain e Luiz Otávio, são de Itanguá, sabem muito bem que era um movimento contrário, né? O ensino médio, os alunos de Itanguá saíam do município para cursar em Rio Bonito, cursar em Itaboraí, embora a gente saiba que ainda existe um grande número de pessoas que façam isso. Mas a gente já está vendo um movimento contrário. Isso é graças ao reconhecimento de um trabalho que a gente tem desenvolvido ao longo do tempo, né? E aí não é só Gelson, acredito que não seja só Felipe, né? Tem uma história anterior que precisa ser louvada, que precisa ser destacada, né? Mas existe essa equipe hoje que dá um suporte extremamente fantástico. A gente tem, por exemplo, a Eximara Duarte, aí todo mundo conhece a Eximara em Itanguá, né? É braço, perna, cabeça. Lá na escola não pode faltar uma pessoa. Eu digo, né? A gente brinca lá na escola que ninguém tem o direito de ficar doente, porque a equipe é reduzida. Se falta um, meu Deus do céu, é uma loucura, né? Eu acredito que isso deve ser em toda a escola, né? É uma dessas maldades que o Estado nos coloca, né? Que é essa falta de funcionário na escola. Mas a gente tem essa parceria que a gente conquistou lá e que é fantástico. Os professores, gente, são extraordinários, né? É uma coisa assim absurda o quanto que a gente tem de parceria com os professores do CIEP 252. Não tiro ninguém, né? Não posso apontar ninguém e dizer assim, não, essa pessoa aqui é muito difícil, né? Todos nós somos muito difíceis, né? Diga-se de passagem, mas estamos todos defendendo uma bandeira que vai para além da bandeira do CIEP 252, que é a bandeira da educação, né, que é a bandeira do que a gente quer de melhor para o aluno. Então a gente faz loucura mesmo, a gente, como eu disse aqui, a gente tem hora para chegar e não tem hora para sair, né? Eu acredito que isso aí é com vocês também, né? Por quê? Porque até porque se a gente não fizer, né, não tem quem faça, porque como eu disse aqui repetidamente, né, o número de funcionários nas escolas do Estado hoje é um absurdo, né? Falta todo mundo, falta tudo. Eu já me peguei na cozinha descascando batata, né? Só para expor aqui para os colegas, né? Isso varrer tranquilidade, né? E isso não diminui ninguém, mas é porque está ali naquele movimento, precisa ser feito, vamos lá, e daqui a pouco está todo mundo envolvido. Então, Luiz Otávio, voltando aqui à sua questão, né, mais uma vez, vários desafios se colocaram, vários desafios apareceram, porque a educação ela é dinâmica, né? O tempo todo tem um desafio novo, né? A gente chega, eu penso assim, eu quero trabalhar, quando eu era mais novo, né? Quero trabalhar num lugar que eu tenha cada dia, né, uma coisa diferente para resolver. Eu fugia dessa questão da monotonia, todo dia chegar num lugar e fazer a mesma coisa repetidamente, né? Então eu fugia disso. E aí onde eu estou na educação, né? Hoje diretor de escola, todo dia é um dia diferente, né? Às vezes eu chego, compartilho aqui com meus colegas, prestação de contas, hoje eu vou só fazer isso. Caramba, não coloco nem a mão, né? E aí não é assim? Não, hoje eu só vou fazer isso. Chega nas coisas, você nem chega, né? Quando você está no corredor, entrando no portão, já tem um problema, você já vai resolver aquele problema, né? Isso nos move, daqui a pouco estamos exaustos no final do dia, mas vencemos, e aí a gente já está pronto para conseguir voltar no outro dia e dar conta de novo. E quando chega um aluno que diz conseguir alguma coisa, conseguiu avançar, pronto.
né? Esse é o gasto que a gente precisa para continuar o ano inteiro, né? Vocês precisam me controlar, porque senão eu falo direto, o Felipe acaba não falando nada. Mas eu, só para fechar aqui, esses desafios são fantásticos, são eles que nos movem, inclusive, Luiz Otávio. E eu sou uma pessoa, que eu digo que eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço, né? Não me vejo fazendo outra coisa senão estando envolvido nesse ambiente de educação, né? De sala de aula, direção de escola, algo que eu gostei de fazer, gosto de fazer, né? Ser professor, amo ser professor, né? É a minha profissão, é o que eu escolhi ser, né? Adoro ser isso. E não me vejo fazendo outra coisa se não estando nesse movimento, nesse ambiente. Enfim, é o meu lugar. Muito bom, muito bom. E aí, Felipe? E aí, Felipe? Então, rapaz, a gente vai ficar na briga de foice aqui, porque eu também gosto de falar pra caraca, Gelson. Vai dar ruim isso aqui. É nada. Mas olha só, a gente vai ficar aqui até para sempre. Então, a minha história no Leal é muito curiosa, né? Eu fui convidado para ser adjunto de uma ex-professora minha do ensino médio. A professora Sandra, inclusive, foi diretora aí do... Oh, meu Deus, Maria Inocência, não é isso? Maria Inocência, né? Lá no Porto das Caixas. E aí ela me chamou, ela me fez o convite, na época era indicação também, depois ela foi ser diretora de outra escola em Manilha e eu assumi a direção do Leal. E logo em seguida teve a eleição e a gente está aí já há 5 anos, junto com a professora Amanda, que é minha adjunta, gente da melhor qualidade ao cubo. E os desafios são muito parecidos. Eu acho que a gente foi, para mim, uma novidade muito grande, né? Eu sou novinho, né? Eu sou praticamente uma criança. Eu assumi a direção da escola, eu tinha 28 anos de idade. Então, eu bem novo, foi uma experiência bacana, e que como é que eu posso explicar? Desafios muito grandes, porque eu tenho 10 anos de Estado, ou seja, metade do meu tempo já estou na direção do Estado. E eu vejo, assim, a carência muito grande na educação pública de incentivo da parte, aí a gente vai retomar a questão que a gente falou no início, da parte do próprio governo, e esse incentivo vem de um modo geral. O que eu acho que foi um ponto muito positivo para a gente hoje, enquanto diretor, foi o desvinculamento da questão política. Todos nós somos diretores eleitos pela comunidade. Então, quem nos quer ali não é um deputado, não é o governador, não é o secretário, quem nos quer é a comunidade. Então, isso dá uma força para a gente muito grande, para a gente chegar mediante aos nossos chefes e dizer assim, olha só, não concordo. Pode ser que eu até faça, mas eu vou fazer eles sabendo que eu não concordo com aquilo, né? E aí, eu cheguei lá no Leal com uma equipe que já estava montada, só que uma equipe que já estava montada de saída, né? Então, assim, a minha secretária se aposentou, a minha coordenadora pedagógica se aposentou, aliás, Edna Germano, também moradora de Tanguá, gente que eu admiro e amo muito, a Ziete também, que tem uma história, a mãe de Ziete, se eu não me engano, foi diretora do Leal. Então, assim, o Leal tem disso, né? O Leal tem história. Todo mundo já botou o pezinho lá alguma vez. Então, assim, e hoje eu tenho uma equipe que eu consegui trazer para mim, né? Então, isso que o Gelson vive no 252, eu vivo ali no Leal. A minha coordenadora pedagógica é meu braço direito, a minha OE é meu esquerdo, sabe? A minha secretária e a minha adjunta são minhas pernas, então a gente só fica ali no tronco, né? E o movimento são eles que fazem. Então, isso para a gente é maravilhoso. O diferencial mesmo dali do Leal é a questão da equipe. A gente se entende, a gente se completa, a gente é parceiro. E aí, se a equipe diretiva tem esse olhar, é natural que os liderados funcionem da mesma forma, né? Então, você tem os professores que veem uma equipe concisa, então eles fecham com você. Aí, os alunos estão vendo que a fala de um é a fala de outro, então fecha com você também. Então, isso funciona muito bem. A gente tem um diferencial, né, Gelson? Eu costumo dizer que a gente é meio elitizado, porque a gente só tem ensino médio, e isso dá um levante para a escola no sentido de organização. A gente não tem muitos problemas de indisciplina, né? Porque as crianças já estão mais focadas no que elas querem, o que elas pensam para futuro. Então, isso traz para a gente uma certa uma tranquilidade. A gente fica com o coração mais tranquilo. Mas não quer dizer que não tenhamos desafios. Aliás, a gente tem outros desafios. Primeira coisa que eu percebo,
a motivação dessa galera para prosseguir nos estudos, né? A gente precisa estar sempre ali incentivando. Não, olha só, vocês precisam prosseguir, a universidade está aí, sabe? O concurso público está aí, vocês precisam dar continuidade. Então, esse incentivo, essa motivação, a gente tem sempre que estar buscando neles, para eles não se acomodarem, porque há uma cultura, eu acho que é uma cultura nacional, de que a educação básica, pronto, você fechou o ensino médio, está tudo certo. Terminei os estudos, é a fala deles, né? Terminei os estudos. Mas peraí, não terminou nada. Nessa pandemia eu consegui fazer uma pós-graduação, né? Então a gente precisa estar sempre se atualizando, sempre se crescendo academicamente. E a gente precisa inculcar isso. Eu acredito, inclusive, que seja até pela falta de incentivo do próprio governo, né? De dizer, não, você tem que prosseguir, você tem que persistir, você tem que insistir. Então, assim, são desafios muito grandes. Eu também sou pastor, né? Eu sou pastor evangélico e eu falo muito isso. Eu olho para os meus alunos, eu vejo os meus alunos, é o meu sustento, é o meu ganha-pão, mas tem muito aquilo assim, eu amo fazer isso, eu não estou cuidando, eu falo isso para eles. Se eu fosse, se eu não cuidasse, gostasse de gente, eu seria técnico de informática. Computador deu defeito, eu desligo, jogo fora, né? Agora, gente, não dá para fazer isso. Eu não posso simplesmente desistir de um aluno. Eu não posso simplesmente desistir de um professor. E é por isso que a gente faz, né, Gelson? Quando a gente vê que a comida não vai ficar pronta, a gente vai lá na cozinha e vai descascar batata. E não é demérito, é porque a gente entende que o aluno não pode ficar com fome, porque ele tem que estar bem alimentado para poder estudar. Eu não posso ser indiferente para uma mãe que chega para mim e fala que o filho está em depressão e não está conseguindo sair de casa. Eu saio da escola e vou na casa desse aluno para a gente estar junto, porque é gente, é vida, e ele é importante, sabe? Tem um significado, tem um sentido daquela vida existir. Então, eu não posso simplesmente ser burocrata. Aliás, eu tenho horror a isso. Graças a Deus pela vida da minha adjunta, Gelson, porque ela que faz minhas prestações de conta, eu nem meto a mão nisso. Porque, assim, é terrível. E eu sempre disse isso e vou sempre dizer. Se eu tenho uma questão burocrática para resolver, e se eu tenho um aluno para atender, um pai de aluno para atender, a questão burocrática fica para de lado. Porque, para mim, prioridade. Eu estou para servir, eu sou um servidor público, eu estou para servir a população. Então, eu vou fazer a parte burocrática? Eu vou porque é a minha função, mas ela não é prioridade para mim. E nem para minha equipe. Eu consegui estabelecer uma equipe, inclusive de professores, quando eu digo equipe, não é só direção, não. É a equipe da escola, são meus 87 funcionários. Todos eles estão ali para servir a população, servir o aluno, o pai do aluno. Isso, para mim, é um diferencial que a gente conseguiu construir ali no Leal e é uma marca nossa ali, né? E eu sou muito feliz por conta disso. Eu sou feliz na direção. E aí eu sou professor, né? E eu faço questão de não sair de sala de aula. Minha matrícula da prefeitura, eu estou em sala de aula. Antes de entrar aqui com vocês, eu estava no conselho de classe da prefeitura. De manhã eu estava no conselho de classe da escola particular. E eu faço questão de fazer isso, por quê? Porque se até alguém comentou aqui no chat que eu estou acompanhando pelo meu celular ao vivo da gente, né? E eu até vi que ele comentou assim, diretor administrador é uma coisa, diretor professor é outra. E é verdade. Do momento que eu saio de sala de aula, a tendência de eu esquecer o que é aquilo é muito grande. Ela aumenta. Então, eu faço questão de estar. Então, muitas vezes, eu saí da minha turma e cheguei lá no Leal. E quando eu chego no Leal, meu professor está reclamando daquilo que eu acabei de viver, de vivenciar. Então, meu olhar é diferente. Meu olhar é de igual para igual. Eu entendo. E aí, o caminhar é outro, sabe? O direcionamento é outro. E isso faz toda a diferença. Pô, gente, me corta também, porque eu falo pra caramba, tá? Pelo amor de Deus. É para falar mesmo. Valeu, Felipe. É isso aí. Gente, recebendo hoje aí o professor Gelson Gomes, diretor do CIEP 252 aqui de Tanguá, recebendo aí o professor Felipe Wilson, né? Fala um pouquinho ele, né? Mas com muito prazer, diretor lá do nosso querido grupo escolar, né? O Antônio Francisco Leal. E, Alan, temos perguntas? Temos alguns comentários aí? Temos muitos comentários aqui, Luiz. Olha só. Ladislaine Turner. Acho que é esse o nome, né? Boa noite a todos. Especial meu diretor, Gelson Gomes. Beijo, Ladislaine é nossa secretária lá na escola, chegou agora há pouco tempo, somando com a gente. Legal. Abraçou a escola. Beijão para você, querido.
Priscila Nascimento dá boa noite. Rosimara César, boa noite, vamos de conversa boa. A Daiane Isabel, que é secretária de Ciência Social e presidente do PT aqui em Tanguá. Boa noite, companheiros. Boa noite, professores. O Rafael Pinto, o Tiago Lopes, dá boa noite também. Ricardo Ferreira, boa noite aí, camaradas. Com a aprovação do Fundeb, qual a expectativa para a educação? É uma questão que ele coloca. O Francisco Alves Júnior, que é pré-candidato a vereador aqui em Tanguá, coloca: parabéns pela iniciativa, abraços. Noeli de Paula, boa noite a todos, é o meu diretor Gelson. Francisco José Alves Júnior, né? Pergunta para Alain: qual sua análise dos últimos 8 anos do governo em Tanguá? Rapaz, difícil, hein? Você jogou no muro de chapisco, hein, Alain? É verdade. Borboleta Fontes, aqui, a Regina, que é secretária lá do Maria Inocência. Ela dá uma boa noite aqui. Lu Valério, só gente boa. Gelson Gomes, conheço do tempo da banda do Colégio Municipal de Rio Bonito. Sim. Antiga Comurg. Ser humano impecável. E o Felipe, conhecendo agora como diretor do meu filho. Excelente gestão, sem deixar nada a desejar. Parabéns, o papo de hoje está top demais. Legal, legal. A Regina coloca aqui: é um diferencial o professor da sala de aula e o professor na administração. O Cláudio Márcio, a Marcina Freitas, dá boa noite. Brunner, da Escola Técnica, que é pré-candidato também a vereador aqui em Tanguá. Sem comando do governo federal, sem compromisso na gestão municipal, acompanhados pelos desleixos na fiscalização local. Faz uma crítica, né? A Érica Félix, sou mais CEP 252. Obrigada, Gelson, somos parceiros. A Regina faz uma pergunta aqui, ó: como os professores veem hoje a questão do trabalho administrativo em relação ao trabalho da sala de aula? Então, ela faz aqui, né, uma pergunta. Mônica Assunção, que é diretora adjunta lá do Maria Inocência, né, com a gente. Boa noite. Noeli Paula, sou mais CEP 252, amo. Quiquéria Cardoso, boa noite. Cíntia Gomes, também dá boa noite aqui, e diz que está aqui, né, está assistindo aí. A Cristiana Tenório, que é diretora lá do 424 em Visconde, dá boa noite a todos e coloca: excelentes gestores. Nossa amiga aí. Ô, Cristiana, beijo. Cristiana, a gente da melhor qualidade. Fala não, cara. A Regina Fontes, ela faz uma outra pergunta, né? Vocês acreditam que a formação dada ao professor é suficiente para que ele assuma a direção em uma escola? Ei, posso responder? Pode responder se quiser, pô. A formação que a gente tem é a formação prática. Quando todos nós passamos pelo processo de eleição, e se eu não me engano, a gente passou, eu, o Gelson e a Alain, no mesmo processo, porque eu lembro que a gente fez aquele curso juntos, né? E não tem. Eu lembro que o Alain estava entrando na gestão, né? Eu e o Gelson, a gente já estava na direção. Exatamente. E eu lembro que assim, a gente estava naquela coisa assim, caramba, Alain preocupado, né? Como é que é, não sei o que e tal. E a gente assim, gente, olha, é bonito demais no papel. Na prática, então, assim, não existe... Na verdade, eu acho que qualquer formação acadêmica que você tenha, ela é sempre muito teórica. Você só vai entender e só vai alcançar a dimensão daquilo que você é formado, em qualquer área que você seja formado, na prática. O professor que eu sou hoje nem se compara ao professor de 2008, quando terminou a faculdade, né? Então, assim... Tem isso, a gente vai aprendendo a cada dia com as situações, tem coisas que a gente vive enquanto diretor que chega pra gente, que a gente fica assim, meu Deus, e agora, como se resolve isso? Você tem 10 segundos para pensar, para imaginar a estratégia e soltar a solução. E aí você, com o tempo, isso vai virando uma rotina. Então, assim, a formação institucional a gente não tem, né? A gente tem aquela coisa da garra, a gente botou no peito, aceitou a proposta e vamos ver o que acontece. Graças a Deus está dando certo, né? Mas a resposta é não tem uma formação institucional. A gente saiu de sala de aula e foi posto na direção. Foi isso.
Não, beleza. Até para reforçar essa questão, né, que o Felipe está trazendo, essa questão que o Felipe também, inclusive, já disse, da questão da humanidade, né, Felipe? A gente está preocupado sempre com o aluno, né? A gente está sempre preocupado com o aluno. E isso a gente pode até ver na teoria, na faculdade, mas quando a gente chega na escola, que a gente sabe que tem um aluno passando fome, que tem um aluno que não tem um caderno, e a gente acaba se envolvendo ali, indo fazer uma visita, porque o aluno sumiu. Gente, esse aluno sumiu, cadê ele? A gente vai lá na casa do aluno. Né? E é claro que isso não é geral, eu tenho 700 alunos na escola, o Felipe não deve ter um número diferente disso, a gente não vai atender a todos os alunos individualmente, né? Mas a gente sempre que dá, faz esse tipo de trabalho, e isso a gente não aprende na faculdade, não. Né? Eu acho que isso é no dia a dia, é na sensibilidade do dia a dia, né? É no contato com a equipe, enfim, é isso, né? Aproveitar que eu estou aqui com a palavra, ninguém me deu não, que eu tomei, né? Mas mandar um beijão aí, um abraço aí, para a Noeli, que também é funcionária nossa lá da escola, né? O hashtag SouMaisCEP252 é uma marca nossa, né? Eles estão colocando aí. A Rosemar é a nossa diretora adjunta, o Alan citou aí. A Lu, uma querida, né? Acho até que é pré-candidata também aí em Tanguá, né? Se eu não estou enganado, não é? É pré-candidata. E ela tem razão, a gente se conhece, meu Deus do céu, acho que mais de 20 anos, negócio de bando escolar, né? Nem lembro mais quando que foi, né? Cíntia, minha irmã, você citou aí, Cíntia, minha irmã, um beijão para você. E Cristiano, ó, a gente chama você, é uma pessoa fantástica, né? Diretora de CIEP também, enfim, é isso. É só para poder marcar aí as pessoas que eu estava citando, tá? Desculpa. Tá certo. Não, show, isso aí. A Ilmara Quintanilha, terminando aqui os comentários, né? Ela coloca assim: acredito que uma gestão democrática é um avanço para as escolas do Estado. Deveria ser um exemplo para as escolas do município, que ainda insiste na indicação política. O resultado é só positivo. Né? A Érica Félix concorda aqui com a Ilmara, né, que o município também deveria entrar nessa proposta de democratização, né, do núcleo escolar ali para eleição, com eleição da direção. A Regina Fontes coloca aqui: vocês acreditam que a volta, de uma certa forma, ao tecnicismo é uma tendência desses tempos no Brasil? Deve estar falando dos cursos técnicos, né? O retorno ao tecnicismo. A Noeli Paula... Fala aí, Gelson. A gente ouve isso há muito tempo, né? Eu mesmo sou fruto de um curso técnico, terminei o meu ensino médio, envolvido naquele discurso de que era preciso ter uma formação técnica, porque senão a gente não entraria no mercado de trabalho, né? E a gente também, se retomar isso, né, a gente vai retomar a questão de período de ditadura militar, que houve uma política para esse fim, para essa finalidade, né, se a gente for retomar aí a questão histórica. Mas eu acho, primeiro, que esse discurso acho que não vai morrer nunca, né? A gente precisa mesmo de pessoas que tenham formação de nível técnico, né? Nem todo mundo vai entrar na universidade por opção, né? As pessoas, a gente vê isso hoje na escola. Hoje a gente é uma escola, por exemplo, de empreendedorismo, né? É uma formação técnica hoje na escola, né? Com uma série de ressalvas, né? Mas é uma formação técnica. Hoje o aluno do CIEP 252 ele sai formado em técnico em administração, né? A gente vai formar a primeira turma aí agora por esse tempo. Agora tem outros cursos que estão surgindo, né? É uma tendência? Né? Sobretudo no governo que a gente está vivendo. Se a gente for pensar, e mais uma vez falando aqui, né? Retomando essa memória de governo militar, então, né? E a gente está vivendo esse governo militarizado, certamente é uma tendência, mas eu acho que a gente tem uma outra tendência, e essa tendência eu acho que é uma tendência mundial, que é a questão da educação integral. Eu acho que essa sim vale a pena ser, vale um investimento, né? Nós, eu, Felipe, não sei se Alan, não, acho que Alan não tem educação integral lá, né? Mas o Felipe agora já tem, né, Felipe? Nós conseguimos enxergar a diferença, sobretudo se a escola tiver os dois o parcial e o integral. A gente consegue verificar, né? É palpável a diferença entre o aluno que está no ensino integral e o aluno que está no ensino parcial, né? O rendimento é melhor, o posicionamento é melhor, a fala do aluno, né? Questão social é melhor, enfim, né? Existe uma série de questões que nos leva a acreditar que o ensino integral, sim, deve ser uma tendência e uma tendência positiva. Eu concordo com o Gelson,
e assim, funciona. Mas eu vou entrar na questão, vou ser repetitivo aqui, né? Uma escola de tempo integral, na qual o aluno fique ali o dia inteiro, ela tem que ter uma estrutura para ter esse aluno o dia inteiro ali com projetos, com políticas que atraiam o aluno para ficar na escola, que seja atrativo para ele, né? Então, eu tenho essa dificuldade lá no Leal, embora a gente, enfim, começamos esse ano e a gente ficou um mês, né? Depois de parar. Mas precisa ter o que não só colocar o aluno ali o dia inteiro. Ainda mais nossa realidade aqui de Tanguá. Eu tenho uma gama enorme de alunos que saem da escola e vão para Alcântara, para Itaboraí, para Rio Bonito, fazer curso de inglês, fazer um curso de técnico em enfermagem, Então, assim, a escola precisa sanar, suprir essa carência para que o aluno não precisa pagar, primeiramente, porque provavelmente ele está pagando para fazer, né? Em outros lugares. Então, isso é bacana. Eu fecho bonito com o Gelson. Eu sou muito mais de educação integral, que forma principalmente o caráter, a questão da cidadania do cidadão, do que propriamente o curso técnico. Eu acho que quando você coloca o curso técnico, se não vier um discurso diferente desse que Gelson viveu, eu não fiz curso técnico, mas na minha época tinha essa opção. E eu já estava muito definido que eu queria ser professor, né? Então, eu já fui meio direcionado no meu ensino médio. Mas, assim, tinha muito esse discurso. Eu tenho a minha preocupação de que, se você não fizer um curso técnico, você não está no mercado de trabalho. Porque aí tendencia todo mundo para esse lado. E a formação técnica, ela é um pouco... restringe um pouco aquela formação, principalmente nas áreas humanas. E aí é perigoso. Porque a área humana, eu não sou de humanas, sou de linguagens, mas Gelson e Luísa vão concordar comigo, a área de humanas é que vai fazer o camarada pensar, o camarada refletir, o camarada ter um senso crítico para as coisas. E aí você tem uma mão de obra, você não tem um cidadão que reflita, você tem um camarada que trabalhe. Então isso é preocupante, né? Qual é a intenção disso lá na frente? Porque uma imposição de um curso técnico agora, lá na frente... Daqui a 10 anos é que ele vai ter esse resultado, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Daqui a 10 anos eu tenho um monte de gente formada tecnicamente, mas eu não tenho uma pessoa que possa liderar, uma pessoa que possa, porque todo mundo foi. Então, eu acho que também que o ensino integral ele é muito mais funcional, né? E muito mais completo na questão da educação do ser humano como um todo do que o curso técnico. Não, beleza. Deixa eu só finalizar aqui os comentários. Solange Gomes Silva. Coloca aqui, ó. Meu orgulho, te amo. Minha mãe. Isso aí. Ô, Solange, grande amiga aí. Eu chutei. Sua querida. Gelson, eu pensei que fosse a esposa. Assim, deve ser a esposa. Mas aí a mãe tá podendo. Tá certo. Pô, mamãe coruja aí. A Vivian Macedo dá uma boa noite aqui a todos. A Daniele, né, que é professora lá do CIEP, né? Boa noite. Sim. Mais um papo da melhor qualidade. Gelson Gomes, junto com toda a equipe, tem demonstrado muito amor pelo CIEP 252. Há um trabalho humanizado, com um olhar especial para cada profissional, cada aluno e cada família. Acredito que não seja diferente com o professor Felipe. Tanguá está bem de diretores. Isso aí, ó. Elogio eu a vocês. A gente faz um trabalho que, como o Felipe ressaltou agora há pouco, né, e confirmo, claro, voltar para essa questão da humanidade, né? E é sim diferente um professor que está em sala de aula. Eu também estou em sala de aula, né? Sou funcionário de Rio Bonito, professor de Rio Bonito, da rede. E é assim diferente, a gente tem um olhar diferenciado, né? Embora eu não concorde 100% com essa máxima, porque eu acredito também que tem professores, aliás, que tem diretores, professores, né? Que não estão em sala de aula e que são excelentes, né? Eu prefiro não generalizar nesse sentido, mas eu acredito que quando a gente faz uma reunião pedagógica, por exemplo, Felipe, na escola, e aí a gente vai apontar assim... Opa! Teve uma Acho que já deu uma travadinha aí. Eu sou capaz de completar a frase dele. Ele ia dizer assim, ó, quando o professor chega e fala alguma coisa, a gente avisa assim, não, mas eu posso dizer para você porque eu faço isso lá na prefeitura. Porque isso é muito gostoso, né? Essa sensação de olhar para o professor que você lidera
e entender o que ele passa na pele porque você está vivendo. Eu acredito que não é uma máxima nesse sentido de que 100%, né, não quis generalizar aqui, mas a maioria faz. A maioria, infelizmente, perde um pouco essa sensibilidade da sala de aula, e eu acho que é muito natural também. É muito natural quando você não está mais ali, né? Quando você perde aquele feeling de estar com o aluno, de responder o aluno. Então, mas acredito que possa ter uma minoria que não perca, que chega até o final ali. E a gente ouve muitos colegas professores falando: a direção não entra na sala de aula, a direção não vai conversar com os professores, é diretor de sala de diretor. Eu não conseguiria ser assim. Eu acredito que o Gelson tem esse mesmo perfil, porque a gente quer estar perto de gente. Eu falo muito isso com a minha adjunta. Eu falo: Amanda, eu quero estar perto de gente, eu não quero estar perto de papel. Papel não é comigo, entende? Então, isso faz toda a diferença. Isso humaniza o trabalho, e é engraçado, interessante, que a sua equipe acaba comprando a sua ideia por você. Ele não concorda, muitas vezes, com o posicionamento da secretaria ou um direcionamento federal, mas eles fazem porque eles são seus parceiros. É uma questão mesmo de trabalho em equipe, de estar junto. E, gente, isso não tem dinheiro que pague, sabe? Você trabalhar num lugar onde você tem uma equipe que fecha com você. E é uma questão de construção. Você tem que construir isso, né? E aí faz toda a diferença. Voltou o Gelson aí. Vai lá, Gelson, termina aí. Esse completou aí a sua fala, hein? Eu completei. Bom, obrigado, Felipe. Eu sabia para ver se eu terminei, se eu fiz certo. Eu sabia que dessa o negócio só podia dar certo, né? Mas era essa questão mesmo de colocar aqui que eu não acredito que todos os diretores... Primeiro que todos os diretores vão agir da mesma forma, claro que não, né? E assim como em toda profissão, a gente tem gente boa e tem gente ruim, né? Em todo lugar é assim, né? Todo lugar é assim. A gente tem professor que é diretor-professor, que eu digo que está na sala de aula e que pode ir lá, né, não está sendo tão bom assim, e assim como professores que não estão em sala e podem estar dando um show por aí, né? É só essa questão que eu queria colocar, tá? Eu ontem estava vendo uma live, até esqueci o nome da pessoa agora, mas ele colocou, desculpa se eu já estiver atropelando aí, mas eu já lembrei dessa situação. Pode falar, cara. Os diretores, eles estão mais preocupados com a questão de colocar câmera na sala de aula, na sala dos professores, estão preocupados em gradear a escola, estão preocupados com isso. É um grande equívoco, uma pessoa que, no meu ponto de vista, não está na escola e não conhece a nossa realidade, né? Porque isso sim é uma preocupação nossa, né? Porque a gente tem uma preocupação sim do aluno, e aí ele colocou isso, né? Um medo externo para dentro, né? E assim como do interior da escola para fora, né? A gente tem esse medo, claro, mas a gente não vive, só fazendo aqui uma observação para os colegas que estão nos ouvindo, né? A gente não vive em função disso, né? Antes fosse, né? Se a gente sentar lá, ô Felipe, ligar o ar-condicionado, se é que tem aí ar-condicionado em determinados gabinetes, né? De passagem, né? Sentar lá no gabinete, ligar o ar-condicionado, botar a perna para cima, porque a escola está toda gradeada e está com câmera na sala de aula. A pessoa que, do meu ponto de vista, desconhece a realidade de uma sala de aula, de uma escola, enfim. É só aqui fazendo uma observação e deixando aí no ar essa questão que é extremamente grave no meu ponto de vista, né? Nós estamos, para além disso, acabamos de falar aqui, ouvi o Felipe falar, né? Eu tenho certeza que o Alan também, que a gente vai na casa de alunos se for necessário, né? Isso não é estar preocupado em gradear e colocar câmera na escola. Desculpa, é um desabafo. Só deixa eu finalizar aqui os comentários. A Mônica Assunção dá os parabéns aos companheiros, né? Muito bom ouvir vocês. A escola é um processo dinâmico, dia a dia. A Regina Fonte coloca que amo escola pública, sou fruto da escola pública. Aí depois ela coloca assim, ó, sim, o governo, inclusive, com as escolas cívico-militar, vem investindo em mudanças no caminho da escola. A Marcina Freitas coloca aqui, ó, em relação ao professor assumir a direção, dou parabéns a vocês. Vejo a luta de vocês, em especial Alan e Mônica, que são meus diretores, e eu, particularmente, não teria coragem de assumir a direção. Vocês são uns heróis, parabéns aos diretores.
A Solange Gomes coloca aqui, né? Solange Gomes Silva. Eu amo. É Gelson aí, né? A Regina Fontes coloca: para quem viveu como eu a ditadura, os cursos técnicos eram uma imposição. E hoje vemos o reflexo dessa imposição. A dificuldade que os jovens, no caso, filhos e netos, né, se referenciando, né, têm em colocar em prática as lutas pelos direitos civis e votam com dificuldade. O Cláudio Márcio, né, que é funcionário lá do Maria Inocência, coloca: observo que a gestão democrática é fundamental para o crescimento da escola e também uma gestão com uma visão mais voltada para a comunidade. A Priscila Nascimento elogia aqui, né? Muito bom papo, parabéns. O Antônio Carlos Campagnoli: boa noite a todos. Fala aí, Felipe, meu diretor. Eita, Antônio Carlos. Eu destaco aqui a Fontes, que ela falou dessa questão, e foi justamente o que eu coloquei aqui, né? Qualquer decisão que a gente tome na educação hoje, o reflexo não é para agora. Pode até ser minimamente, mas é a longo prazo. E é uma coisa que eu questiono muito com os meus alunos, agora os meus alunos que eu dou aula. Eu fico pensando assim, gente, o que acontece com vocês? Porque eles não sabem discutir nada. Eu lembro que na época da eleição de 2018, que foi muito polarizada, eu trazia esses questionamentos. Eu, como professor de redação, para as séries finais, nono ano e terceiro ano, o assunto da redação, a argumentação dissertativa era política. E eu percebi que eles não sabiam discutir sobre isso. E eu ficava desesperado, porque como é que pode um aluno de terceiro ano, que está entrando no mercado de trabalho, numa universidade, no próximo ano, não se preocupa com isso? Não se enxerga como cidadão. Porque eu explicava, gente, o que é direita, o que é esquerda, qual é o seu posicionamento, quem você é na sociedade. Você é pobre, você é minoria, você tem que pensar em quem que vai te representar. Mas eles não têm eles não alcançavam isso. E é justamente por conta disso aí. É reflexo do que foi feito na educação há 30 anos, há 40 anos. E o que a gente fizer agora são os meus filhos, são os meus netos que vão sofrer as consequências. Então tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem estruturado isso. E então eu tenho um certo receio do curso técnico por conta dessas questões. Porque a curto prazo ele vai te dar uma profissão. Mas e a longo prazo? Quais são os malefícios disso? Né? A gente tem que tomar muito cuidado com relação a essa questão, porque a gente eu acho que a gente chegou num momento histórico até, que a gente precisa criar um cidadão crítico, pensante, que olhe a sociedade, se enxergue na sociedade, entenda quem ele é e faça sua análise crítica. Não que o A ou B está falando, ou mídia, ou isso, ele fazer essa própria análise. E a gente não tem isso, hoje a gente não tem. Então é uma luta, né? Pelo menos eu tenho vivido essa luta, de fazê-lo entender que ele precisa estar inteirado, que ele precisa discutir política, que ele precisa discutir sobre questão de intolerância, que ele precisa discutir. E eu vou até puxar, assim, fugindo um pouco do assunto, até enquanto cristão também. E é uma briga minha na minha igreja, sabe? Com os meus. Vocês precisam pensar, tem que parar. E até ler a Bíblia, porque eu vejo assim, a postura de Jesus e as pessoas defendendo um governo que está fazendo totalmente contrário àquilo que Jesus faria. Então a gente precisa abrir a mente das pessoas em relação a isso, sabe? Sem imposição, porque eu acho que não é no grito que a gente consegue, mas é na reflexão, é o que está acontecendo aqui, essa conversa aberta, isso muda a vida, e é a longo prazo. Então eu concordo muito com isso. A Fonte aqui falando, viveu na ditadura uma situação e está vendo um reflexo disso hoje. A minha pergunta eu estou aqui agora, é o meu presente, o que eu estou plantando para os meus filhos colherem lá na frente, para os meus alunos, né? Para esse legado, que legado eu vou deixar para a sociedade? Bacana, Felipe. Bacana. E é até interessante que você falou aí... Existe uma política, né, gente? E na semana passada teve aqui o Fernando Augusto Bastos, que é pastor em Silva Jardim, lá da Assembleia de Deus de Embaú, e a gente fez um debate exatamente sobre esse tema, entendeu? O papel dos evangélicos, né, dos cristãos, dentro desse momento político que a gente vive. E a análise foi um debate top. Tá gravado aí, cara. Depois você dá uma olhada. Foi muito bom. Foi muito bacana, cara. E vai exatamente de encontro ao que você coloca aí, cara. É bom ver
esse tema. Não né? tem que fazer pensar. Eu acho que a questão é essa. Você tem o direito de fazer qualquer escolha, seja política, seja profissional, acadêmico, você tem o direito. Mas você tem que saber onde é que você está pisando. Você tem que ter consciência disso. Eu acho que essa é a grande questão. Né? Eu sei que o debate não é para isso, mas eu entendo que a fé e a razão tem que estar caminhando junto. Eu tenho que ter um equilíbrio. E eu estou percebendo hoje que está desequilibrado. E a gente precisa tomar um prumo de novo. E tudo começa lá na educação de base, na educação básica. Se a gente fizer um bom trabalho, Gelson, a gente vai ter um Brasil totalmente diferente. É claro que... Ô, Felipe, então você está dizendo que eu não posso fazer arminha na igreja? Desculpa, não resisti. Você pede o amigo, mas não pede a piada, né, cara? Pelo amor de Deus. Não faz isso na sua igreja, não, pelo amor de Deus. Gente, olha... Desculpa, gente. Olha... Mas existe um projeto, né? 2018, gente. Eu tenho noção do que eu vivi em 2018. Foi difícil. Eu imagino. Mas a gente fica o tempo todo discutindo, gente, se a Terra é redonda ou se não é redonda, né? Complicado. A questão de coloca filosofia no currículo, tira a filosofia do currículo, coloca a sociologia, diminui o número de aulas de filosofia e sociologia, né? Será que história é ciência, não é ciência? Olha que debate louco, que debate, né? Existe uma política, é claro que para alienação, né? E a gente vê isso na prática, às vezes chegando à escola, quando o pessoal fala aí que tem um livro, né, que tinha aí um livro com práticas obscenas para a gente ensinar as criancinhas, coisas horrorosas. Eu sou diretor de escola, trabalho em escola há mais de 15 anos, né? Sei lá, muito mais de 15 anos. Nunca vi isso na vida, nunca ouvi falar disso, né? Mas tem gente que acredita nisso fielmente, tem gente que, enfim, é o pessoal da arminha dentro da igreja, que é lamentável. Também sou evangélico, Felipe, né? E é lamentável a gente ver colegas nossos, inclusive irmãos, né? Tendo atitudes tão grosseiras e tão distantes, como você mesmo acabou de falar aí, né, do caminho, né, que Jesus nos mostrou, mas o debate não é isso, né? Vamos lá, vamos continuar aí. Mas, ô Gelson e Felipe, foi interessante vocês levantarem essa questão, porque a gente viu esse fenômeno acontecendo no Brasil e a impressão que a gente tem é que ele ainda está muito vivo, né? A gente vive essa pós-verdade. O camarada, ele entra no WhatsApp, e ele lê lá alguns textos, ele vê um meme e ele está formado em história. Né? Ele não quer mais saber de nada, ele descobriu a verdade ali no WhatsApp e no Facebook. Né? Inclusive, a gente percebeu aí, em várias ocasiões, o presidente, membros do governo, incentivando a você questionar o professor, e você dizer que o professor estava errado e tudo mais. Filmar e mandar para eles. Olha que imagina o meu caso. A Terra é plana. É mole? Falar que a Terra é plana, professor de geografia, pô. A vida toda eu estudei que a Terra era um geóide. Agora a Terra é plana, pô. E assim, eu percebo que, mais do que nunca, né, é o momento da gente pensar, né, na escola e na comunidade, e como vocês colocaram aí muito bem, essa visão humanizada, a escola contribuir para que essas questões elas sejam dissipadas, a gente tenha realmente uma educação de qualidade, né? E como vocês percebem essa integração, né, entre a escola, a comunidade, em trabalhos que podem ser desenvolvidos para disseminar cultura, disseminar informação de qualidade, né, a gente poder levar para a comunidade, para além dos muros, podemos dizer assim, né, coisas que realmente façam valer a pena, né, e não deixar as pessoas entreguem essas informações que surgem aí dessa coisa louca que a gente está vivendo, né. Existe, como eu falei, gente, existe um projeto, né, e isso é um projeto político mesmo, né, que está aí colocado para colocar essas coisas nas cabeças aí das nossas crianças e tudo mais, né? Isso chega na escola com muita força, né? Às vezes eu olho aí alunos se posicionando de maneira contrária aí ao que a gente pensa, né? O que a gente defende. Me incomoda, às vezes eu me coloco, às vezes fica frustrado, porque eu não consigo acreditar naquilo, né? Mas existe também, Luiz Otávio, uma questão que é muito grave,
né? Se a gente fizer aqui uma análise, eu não sou analista político para isso, mas se a gente fizer uma análise aqui rápida, a gente vai entender que o Bolsonaro ele é fruto de uma política da televisão, né? Das mídias que colocaram ele no poder. Isso aí está claro, todo mundo sabe disso, né? Não é só por questão de voto, até porque se a gente contar os votos, a gente sabe que ele não seria eleito pelo número de votos, né? Ele foi eleito pela omissão, a gente pode dizer isso também, desculpa aí os colegas, mas pela omissão de muitos, né? E aí, esse discurso televisivo, que a gente sabe que é um domínio, né? Que é o chamado quarto poder, né? É um domínio, né? Ele é muito forte, né? É muito difícil a gente, vamos pensar, ir contra essa corrente, contra essa maré, é muito difícil, né? E aí, resgatando um pouco o que o Felipe falou, a educação ela não é uma prática imediata, a gente não vê frutos no imediato, né? Ela é lá na frente, né? Então a gente tem que fazer aos pouquinhos. Então, isso que a gente está fazendo hoje na sala de aula, eu acredito ser um avanço, embora a gente também tenha professores que tenham um discurso terraplanista, né? Isso tem em todos os lugares, né? A gente tem professores desse nível também, né? Então a gente tem que passo a passo, é um caminhar lento, né? Mas eu acho que a gente tem conseguido, de maneira mais ampla e geral, conseguido trazer os alunos para uma reflexão. É preciso isso, dentro da escola, né? E como é que a gente consegue avançar? Apresentando, como o Felipe falou aí, ele trazia matérias, né, de questões políticas para dentro da sala de aula, que, aliás, outra polêmica, né, que a gente não deve discutir questões políticas na sala de aula, que a gente não deve trazer. Não é isso? Olha só que loucura, né? Como é que, né, a escola não é só português, né? Falando aqui na questão gramática, né? Porque a história eu não vou nem citar a história, porque a história já não tem que estar, né? Segundo algumas mentes, né? Mas o português, para alguns, tem que ser só aquela parte mais técnica, Felipe, né? O verbo, transitivo, intransitivo, e você não pode fazer uma redação reflexiva sobre a questão política do momento, né? Veja, é uma questão louca, e tem muitos professores embarcando aí nesse discurso, e a gente deve combater isso. E como que a gente combate isso, né? Não é fácil, né? A gente combate trazendo para a sala de aula, e aí todos os professores têm responsabilidade nisso, né? Porque se você tem um professor terraplanista na escola, os outros têm que se colocar, né? E se colocar no sentido de trazer reflexão. O professor falou que a Terra é plana, e Alan, que é um professor de geografia, tem que trazer evidências e mostrar, embora, olha só, né? Enxugar gelo, né? Que a Terra não é plana, e aí você vai mostrar para que o aluno ele consiga ter outras visões, outros olhares. Isso a gente faz o tempo todo, não apenas para isso, trazendo essa questão da brincadeira aí, que é sério, né? Uma brincadeira séria, né? Mas, Gelson, e quando o aluno coloca assim, por exemplo, né? O aluno ou outras pessoas também, mas eu tenho o direito de acreditar que a Terra é plana, sabe? Então, essa coisa... Isso é muito difícil. Vai, Felipe. Eu não tenho muita paciência. Quando eu começo é minha opinião. Pô. Quando eu começo a trabalhar dissertação argumentativa com os meus alunos, eu falo com eles que eles só podem argumentar aquilo que eles têm como comprovar cientificamente. E eu, inclusive, digo assim, olha só, a fé, ela não tem como ter comprovação científica, então você não pode colocar ela numa argumentação, a menos que o assunto seja esse. Então, assim, se o aluno vem, é minha opinião. Ok, baseado em quê, meu filho? Eu já pergunto assim, qual é o especialista que disse isso? Não vai existir, porque a Terra não é plana. Então, acabou. Eu não tenho muita paciência com esse tipo de discurso de aluno que vem dizer, mas eu tenho o direito de pensar assim. Você tem até o direito de pensar, mas você não tem o direito de falar, porque você está falando besteira. E aí, assim, precisa ter isso na cabeça do aluno, entendeu? Que ele só pode... E eu acho que isso que falta. Porque por que você acha que a Terra é plana? Porque meu pai falou. Porque meu pai disse, que o presidente disse. E aí você não tem teoria baseada em achismo. A minha maior preocupação hoje, eu não sei se eu vou fugir do tema de novo, a gente acaba fugindo, né? O professor tem essas coisas mesmo. A minha maior preocupação hoje é a legalidade que o governo está dando para esses absurdos. O governo está dando legalidade para a intolerância, o governo está dando legalidade para que eu saia da minha casa e vá contaminar um monte de gente, o governo está dando legalidade para o aluno chegar para mim e dizer que a Terra é plana porque ele acha que é.
entende? Porque é falado, é explícito. Então é preocupante. É preocupante porque a gente estuda, a gente se prepara academicamente, a gente passa no concurso público, a gente se esforça, a gente tem o conhecimento para fazer aquele aluno, aquele cidadão se tornar alguém que seja funcional para a sociedade, e ao mesmo tempo a gente tem que ficar brigando, e aí aquilo que Gelson falou, enxugando gelo. Pessoas sem o menor tipo de conhecimento acadêmico, falando qualquer tipo de asneira, e a gente tendo que ficar consertando, ao invés de potencializar o nosso conhecimento para fazer o aluno alavancar a vida dele. Então, isso é frustrante. Eu não sei por quanto tempo isso vai perdurar, que seja por pouco tempo, porque é frustrante, sabe? Eu tenho que ficar convencendo meu aluno de que ele é pobre, convencendo meu aluno de que ele tem que pensar em alguém que vai olhar para ele. Ah, vai dar mais emprego, mas vai tirar o seu direito. Então, vamos pensar aqui, o que é isso? Não dá para você ter mais emprego e permanecer com os seus direitos? Então, não tem base, não tem fundamentos, questionamentos. E aí, se não tem fundamentos, questionamentos, eu não posso discutir mais com ele, porque a conversa vai ficar assim, vaga. Não tem como debater com quem não tem argumentação científica, sabe, acadêmica. Então, eu já corto, meu filho, olha só, infelizmente, você tem direito, mas você está errado. PT, saudações. Né? Mas eu... Agora, nesse momento, né, que a gente está vivendo, né, pandemia, distanciamento, né, você vê em várias secretarias de educação sinalizando o ensino remoto. O que vocês pensam do ensino remoto assim, a longo prazo? Tanto as questões positivas quanto as questões negativas, assim, se houver, né? Se houver questões positivas, né? Esse ensino remoto. Olha, eu tô com medo. Eu vou falar, eu tô com medo, porque meu maior medo é de eles usarem a falsa ideia de que deu certo para virar uma prática quando isso tudo acabar. Porque nesse tempo, assim, crítico, eu vou confessar a você que, embora eu sei que tenha colegas que vão discordar de mim, mas eu vou confessar que foi uma saída, né? Não foi a melhor saída, não é a que resolve o problema, mas foi uma estratégia. Eu estou falando agora muito específico da questão do governo estadual, porque a gente sabe que, por exemplo, Itaboraí, Itanguá, está bem aquém ainda em relação a isso, né? Sim. Mas, ainda assim, a gente precisa, para que a educação seja de equidade, para que a educação seja um direito de todos nesse tempo, a gente vai ter que pensar numa estratégia para aquele aluno que não conseguiu acesso à internet, que até agora está sem nada. Mas foi uma solução, mas não é uma solução... foi uma solução para esse tempo. Eu não posso usar isso como uma ferramenta que funciona depois que a gente voltar ao nosso normal, né? E aí me preocupa, porque eu quero estar errado, mas eu acredito que vai principalmente para a educação de jovens e adultos. Se Gelson não concordar, pode discordar de mim, mas eu estou com muito medo. Sabe por quê? Porque é muito mais em conta, né? Se você for parar a pensar, eu dou aula para 60 alunos, eu desligo o microfone de todos eles e falo sozinho. Sim. Então, só que funciona. Tem essa questão da reflexão, do olho no olho, sabe? Do você poder perceber seu aluno, perceber a dificuldade, a linguagem corporal que muitas vezes ele fala que você percebe que não está dando para ver porque ele está com a câmera desligada. Então, assim, isso tudo me preocupa. Então, meu medo é em relação a isso. Eu preciso acreditar que assim que a gente voltar ao normal, que essa situação toda acabar, a gente volte e não fique resíduo. Eu acho que a gente pode fazer um alinhamento, porque a gente não pode mais voltar atrás em relação à tecnologia. Não tem como, né? A gente percebeu que a gente necessita dela para a educação, e a gente relutou muito em relação a isso. Isso é verdade. Mas agora a gente se viu obrigado. Só que tem que ser um casamento muito bem feito para não surtir essa falsa ideia de que a gente pode fazer no remoto, só no remoto, e meio que descartar o profissional, né? Porque nada, e eu vou falar isso com toda a convicção que eu tenho na minha vida, nada substitui o professor em sala de aula. Nada, nem ninguém. Por mais que tenha tecnologia, por mais que tenha qualquer tipo de método, de metodologia. Opa. Eu acho que agora foi a vez do Felipe. Opa, vai, Felipe. Não sei onde eu parei, não. Eu acho, então eu vou complementar aqui, Felipe, né? Concordando com o
Felipe, né? Eu também concordo, Felipe. Não discordo de você, não. Acho que esse momento que a gente vive trouxe uma outra questão, que é uma questão que nós estamos usando aqui um termo popular, né? Careca de saber, né? Mas é a questão da falta de tecnologia na escola. Nós estamos no pleno século XXI e eu ouso a dizer que a gente vive numa escola do século XIX. Né? Ouça dizer isso. Né? Olha o quanto faz falta, né, equipamentos tecnológicos na escola. A gente pode dizer que hoje, e aí isso fica mais evidente, né, em pensar em escolas que não têm laboratório de informática. Tem escola que não tem internet. Né? Hoje a gente, olha que absurdo a gente está colocando isso aqui nesse debate hoje, dia 20. Agora o Felipe saiu mesmo, né? Dia 24, estou confirmando a data aqui, dia 24 de 2020, e a gente está falando que tem escola, é isso aí que o pessoal está nos ouvindo, tem escola que não tem internet. Eu dou aula numa escola de Rio Bonito que não tem internet. Eu acho isso o cúmulo do absurdo. Isso não é politicagem, a gente não está aqui fazendo politicagem nenhuma, né? Não é um discurso político, é um discurso de um professor, diretor de escola. Não tem internet numa escola, eu acho o cúmulo do absurdo. Não tem um laboratório de informática para o aluno acessar, digitar um trabalho. É o cúmulo do absurdo e isso precisa ser superado. Né? E eu acho que esse momento, né, de pandemia evidencia isso, nos coloca isso, né? E deve constranger os governos, né? Constranger o Ministério da Educação, constranger o secretário de Estado de Educação, constranger os secretários municipais e prefeitos, né, porque é preciso olhar para a educação com seriedade. Né? Eu acho que o que a gente tem vivido hoje, por conta da pandemia, né, eu não vou falar aqui em questões de ser um lado bom, porque eu não vejo lado bom nesse momento, né, em que pessoas estão perdendo entes queridos, mas a gente evidencia agora nessa questão, né, coloca aí as claras, coloca para as pessoas, né, para o pai e a mãe que está em casa nesse momento, que pelo menos eu enxergo dessa maneira, me perdoe se alguém discordar de mim, e se discordar, coloca aí, né, a Alan está aí, lê aí as questões, que eu tenho mais dificuldade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, Alan. Mas perceba, para mim, século XXI, todos os alunos deveriam ter, sei lá, um notebook, um tablet. Não, pensa bem, gente, se não é isso, né? E aí hoje, essa atividade remota funcionaria com muito mais tranquilidade. Né? Embora a gente saiba que o Felipe já colocou e colocou muito bem, né? Exclui aluno sim, a gente tem aluno, e é preciso dizer isso, né? A gente tem aluno hoje que não está acompanhando a atividade na plataforma porque não tem acesso à internet, não tem celular. Né? Eu acho que isso, não vai dar um celular para o aluno, bacana, mas um tablet eu já posso enxergar como um material didático. Né? Eu acho que isso deveria ter na escola em quantidade suficiente para atender todos os alunos. Não é isso? Um tablet com acesso à internet. Pensar que hoje, repetindo, desculpa aí até se eu estou exaltado, mas pensar numa escola hoje. Né? Vamos lá, pensar numa escola hoje que não tem um laboratório de informática, que não tem internet, pelo amor de Deus, né? A gente precisa avançar, e eu acho, né, que colocar o dedo nessa ferida, né, isso pode trazer alguma coisa de positivo lá na frente. Né? Claro que, se a gente for agora pensando por outro lado, né, pensar pedagogicamente, né, questão de rendimento de alunos, vai aprovar, porque tem muito pai que pergunta isso para a gente, né? Mas meu filho vai perder de ano, meu filho vai... Como é que vai ser isso, né, nesse momento? Eu acho que essa não é a preocupação agora. Eu até entendo que Felipe voltou aí, que esse momento da atividade remota também contribui muito em manter o adolescente, o jovem, a criança, com atividades, com afazeres em casa, né, para não ficar querendo ir brincar na rua, porque a gente está num momento que ainda é preciso isolamento social. Né? Eu sou aqui de Rio Bonito e os números estão na altura com relação à questão do Covid-19. Aí em Tanguá os números estão subindo. Né? Não é assim? Tá. Eu estou vendo, eu estou acompanhando os números. Né? Então, em Rio Bonito está um absurdo. Né? Então é preciso manter o isolamento social e essas atividades, né, que a gente tem desenvolvido com os alunos na plataforma contribui, no meu ponto de vista, para manter o aluno ocupado nesse momento. Né? Mas é a mesma coisa? Claro que não é a mesma coisa, e eu acredito que quem pensou também não pensou, e eu espero que não tenha pensado, né, em substituir a sala de aula e o professor por isso. Né? Essa não é a
intenção, não é a intenção do CIEP 252, até porque o secretário Alan está aqui, não me deixa mentir, o secretário nos dá autonomia para decidir sobre essas questões, né? Que, de certa maneira, é um incômodo para a gente, né? Mas o CIEP 252, de maneira nenhuma, em momento nenhum, vai pensar em aprovação ou reprovação, vai pensar em prejudicar alguém, né? Esse não é o caminho, mas a gente acredita sim que essas atividades têm contribuído, né? Minimamente, mas têm contribuído para o aluno. E aquele que não tem atividade, e aquele que não tem internet, o Estado tem pensado em algumas formas, né? Tem aqui as minhas críticas, tenho as minhas ressalvas, né, mas aí tem programa de televisão, tem o material impresso, né, que os alunos que não têm acesso à internet estão conseguindo. Agora, a minha grande preocupação nesse momento, eu vou até trazer aqui, o Felipe está retornando, aí, Felipe, a minha grande preocupação nesse momento, não sei se, Alan, você está passando por isso, Felipe também, é aquele aluno que ele não tem acesso à internet, que ele mora lá no interiorzão de Itanguá. Eu não vou citar aqui nenhum lugar para os alunos não se sentirem constrangidos. Às vezes o pessoal tem, né? Não tem? Então não vou citar lugar nenhum, mas que mora lá naquele lugar. Agora meu cachorro resolveu latir. Não tem internet. Aí, até há pouco tempo atrás, ainda estamos nesse momento, a circulação de ônibus estava restrita, né? Portanto, ele não podia vir à escola. A escola está fechada, né? A gente vai lá uma vez ou outra, né? Mas a escola está fechada por orientação da Secretaria de Estado e faz bem manter a escola fechada, por conta de tudo isso que eu já falei. E aí ele não tem internet, ele não está. Eu não sei se ele está acessando, se ele tem telefone, eu não consegui falar com ele, eu não tenho. E aí? Né? Então, eu acho que o grande desafio hoje é esse aluno que eu sei que ele existe, mas que eu não posso ir na casa dele nesse momento, né? Até porque existe uma série de questões. E eu não sei se ele está assistindo, por exemplo, uma aula lá pela TV, não sei se ele está assistindo. Ou se ele pegou uma atividade impressa, ou se chegou a atividade impressa na casa dele, que eu duvido muito, porque é uma outra questão, né? Porque as atividades impressas, nesse primeiro momento, era para ser entregue na casa do aluno, e alguns não chegou, e aí foi para a escola, enfim, uma outra situação. Se ele está fazendo atividade impressa, ele está conseguindo dar conta daquela atividade impressa, quem está auxiliando? Né? E aí esse é um grande desafio colocado nesse momento, além de outros que eu já citei. Né? Eu vou parar, porque se eu continuar, eu fico toda a vida. É um prazer. Eu tenho vivido algo. Ouvir vocês. Desculpa aí, gente, minha internet aqui caiu, e aí eu tentei reconectar pela do celular, também não funcionou, mas aí acho que agora estabeleceu aqui. Não, tá certo. Tá tranquilo. Então, assim, tem uma questão aqui, a gente já está caminhando já para o finalzinho, né? Já temos aí praticamente quase 1h30 aí já de Caramba, é que você falou que passava rápido, né? Rapidinho. O Felipe e Gelson junto também é da nisso também. Ô, Felipe, com tanta coisa para a gente falar, já está acabando, olha só. É verdade. Assim, vamos marcar outra. É uma questão mais particular, assim, no município, né? A educação em Itanguá é tranquilo, cara? Né? A gente sabe que Itanguá, cara, se eu não me engano, né, pelos dados mais recentes que tem, é uma das cidades mais pobres do estado, cara. No último censo do IBGE, cara, a gente tinha cerca de 3,3% da população em estado de miséria, cara. 3,3% da população. É muita gente, cara. Às vezes o número 3,3 acha que, não, é só 3%. Poxa, mas é muita gente, cara. Estado de miséria. Então, só complementar, Alan, rapidinho, para os colegas responderem para a gente tem observado também nos últimos anos, né, um aumento também da criminalidade na nossa região. Itaboraí, Itanguá, Itaboraí até com a chegada da milícia, né, em alguns bairros da cidade, Rio Bonito, enfim, a nossa região ela vem sofrendo aí um impacto com aumento de criminalidade, né, pessoas envolvidas no tráfico de drogas, enfim, todo esse cenário caótico que a gente já vê há muito tempo acontecendo em São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, e agora aqui na nossa região a gente está sofrendo esse impacto nos últimos anos de uma forma mais intensiva.
isso tem afetado na vivência, nas escolas, né, em alguns alunos? Como está sendo isso? Esse aumento dessa criminalidade, dessa violência, afeta de alguma forma a convivência na escola? Vou responder a pergunta, assim, as duas perguntas, né? A primeira pergunta de Alan, a gente não tem, como eu falei, ensino fundamental. Então, isso é um certo positivo, entre aspas, né? Porque o meu aluno, ele é muito curto na minha escola. Ele entra em 1 ano, 3 anos ele está indo embora. É meio que não cria raiz. Gelson, pelo fato de ter o tempo integral há mais tempo, pode ser que tenha essa sensação de pertencimento mais forte do que com os meus alunos. Mas o que eu percebo ao longo dos 5 anos que eu estou ali na direção? Como eu só recebo aluno de primeiro ano, o meu diagnóstico é como é que eles estão chegando. E 99% dos meus alunos vêm da Prefeitura de Tanguá. Um número muito pequeno vem da educação privada e agora até mais vem de outros municípios. Mas no iniciozinho da minha gestão era mais Tanguá, Prefeitura. E nos últimos anos, se não acontece com o Gelson, eu vou ficar com um pouquinho de inveja. Mas assim, os alunos vêm com uma base muito ruim. Não tem, assim, coisas básicas mesmo, sabe? Questões primárias de conhecimento de linguagens, de conhecimentos matemáticos, de mundo. Então, a gente acaba fazendo uma leitura, e pode ser que eu faça uma leitura equivocada, porque eu não tenho muita... Não estou muito envolvido nessa questão de educação municipal, né? Mas a leitura que eu faço é pelos alunos que eu recebo. Então, a gente tem sempre que fazer um trabalho, geralmente, nosso primeiro mês, até 2 meses do início do ano, é de fazer esse trabalho de pré-requisito. Espera aí, o que meu aluno precisa saber para entrar no conteúdo propriamente dito do ensino médio? Porque eles vêm sem essa base, né? Então, isso eu percebo, que precisa ter uma mudança aí, eu não sei como é que funciona, realmente eu sou leigo nessa questão da educação da prefeitura, mas meio que não funciona muito bem, porque não chega para a gente algo bem consistente. Já a questão da criminalidade, eu não vejo muito essa questão da violência, mas a gente tem muita questão em relação à droga, a tráfico, essas coisas. E assim, ali a gente consegue meio que gerenciar, porque a escola não é uma escola de porte grande, né? Embora a gente tenha um número muito reduzido aliás, nós não temos inspetor, não temos porteiro, a gente fica fazendo a dança das cadeiras, né? Tira daqui, coloca ali e tal, às vezes vai você, a minha coordenadora tem que ir também, a gente vai, mas a gente consegue meio que neutralizar um pouco. Mas geralmente no início do ano, você tem uma gama de alunos muito grande que vem com esse intuito. E à medida que eles vão percebendo que não dá para se criar muito, eles acabam saindo. Aí começa aquela evasão escolar que o pessoal chama, mas muitas vezes o aluno que não foi para a escola com o intuito de estudar, mas foi com um outro objetivo. Mas violência em si não tem, sabe? A gente tem... em 5 anos lá, eu vou dizer que eu tive 2 casos, 3 casos, se não me falha a memória, que eu tive, por exemplo, que separar uma briga, né? Mas eu tive que chamar, por exemplo, a PM algumas vezes para me ajudar a questão de ordem por conta disso, né? Então, eu acho que para mim, essa questão da violência em si, ou da criminalidade, seria mais essa questão do tráfico mesmo, que está... Mas é uma questão, como você falou, né? Na nossa região aqui está aumentando muito. É verdade. Ô, Alan, deixa eu te falar que você está jogando para a gente aí aquela questão que alguém colocou para ele, hein, Luiz Otávio? Que era para ele fazer a análise dos 8 anos, não foi? E ele está jogando a responsabilidade. Empurrou para você. Eu já percebi isso. Mas, Alan, deixa eu te dizer, né? A gente tem percebido a mesma coisa que o Felipe percebeu, né? Os alunos que chegam para a gente no primeiro ano chegam com uma defasagem gigante, né? É uma coisa assim que nos deixa até preocupados, né? E a primeira ação que a gente toma também é essa, né? Fazer uma avaliação diagnóstica ali, né? E a orientação é retomar. A gente precisa retomar o que o aluno deixou de aprender. Uma fala que eu tenho constante na escola sobretudo no turno, não sei se o Felipe percebe isso também, sobretudo no turno da noite, né? A gente percebe ainda aluno
mais dificuldade, alunos que chegam na escola e aí não tem, já respondendo ou adiantando essa questão, a gente não passa por essa questão de violência, a gente também não passa por essa questão de drogas, né? No primeiro momento, até no início do ano, naqueles primeiros dias, aparecem umas figuras, vamos dizer assim, figuras diferentes, né? Mas eles já percebem que aquele não é o ambiente, né? E aí eles saem, né? Não é o lugar para isso, enfim. Eu acho que eles nem chegam. Eu acho que a ideia dessas pessoas, né, estão vivendo nesse mundo aí da criminalidade, então, eles já sabem que a escola não é um ambiente, né? Eles não, né? Enfim, eu acho que isso já está fora da intenção, enfim, não está mais a gente não está nesse nível, não. Então já está respondendo. Mas agora, com relação à questão da defasagem, meu Deus do céu, o aluno que chega sem saber o que quer, para onde vai, qual é o meu nome. Eu tenho muito, né? A gente tem muito isso, e isso nos preocupa, Alan, isso nos preocupa muito, né? Porque a gente, há pouco tempo atrás, inclusive, a gente estava com a ideia de tentar marcar uma reunião. E aí que não é questão de apontar dedo, de acusar ninguém, né? Mas a gente queria marcar uma reunião com a Secretaria Municipal de Educação e colocar essas questões, porque é algo que nos preocupa muito, né? Isso vem piorando. Não é isso, vem piorando ao longo do tempo, né? Vem piorando, não está melhorando, ou está no nível, né, de não estamos, está piorando, né? A gente tem pego aluno na escola, está chegando aluno na escola cada vez com mais defasagem, com mais dificuldade em interpretação, em leitura, em números, porque, embora a gente diga que língua portuguesa, né, não é a matéria principal e tal, mas vamos dizer assim, é o pontapé inicial para a interpretação, é a língua portuguesa, não adianta. Eu não consigo resolver uma questão de história se eu não conseguir entender o que eu estou lendo, né? Não é nem entender o que está dizendo, eu não consigo entender o que eu leio, né? Questões matemáticas, então, eu tenho professores lá que ficam cabelo em pé, porque são questões assim, absurdas que a gente enfrenta e pode até ser, né, para a gente aqui não cometer equívocos ou exageros, pode até ser uma tendência nacional, né? Pode até ser por conta aí do abandono de políticas. Eu ia sinalizar isso, Gelson. Eu ia sinalizar isso porque lá, para a gente, né, lá em Porto das Cajas, nossa escola, a gente percebe a mesma situação que vocês colocaram aí. Então, pode ser até como eu estou dizendo, pode ser uma tendência nacional, né? Eu quando eu entrei no CIEP 252, eu dei aula no turno da noite, né? E ali a gente conseguia desenvolver. Alan trabalhou com a gente lá, né? No Sim. Turno da noite, a gente era colega lá lá dando aula lá na escola, então a gente conseguia desenvolver alguns projetos, eram senhores e senhoras que estavam engajados, que iam com uma preocupação, e a preocupação era aprender, era um pessoal que chamava a atenção daqueles mais novos que iam para fazer bagunça, né? Aquele pessoal que diz que vai para a escola para merendar, o pessoal chamava a atenção desse pessoal, né? E tudo mais. Hoje em dia, esse pessoal sumiu da escola, né? A gente inverteu, a gente tem mais jovens do que adultos, vamos pensar assim, né? Jovens e adultos, né? Mais jovens no turno da noite, né? E esses jovens, infelizmente, né? É triste falar isso, mas eles chegam na escola e aí parece que tem um projeto no município, aí apontando agora para o município de Itanguá com relação à questão de jovens e adultos, né? E eu não sei como que isso se dá no município, mas eles chegam sem interesse, sem vontade, sem ânimo, chegam, enfim, né, uma situação muito triste. Para a gente reverter isso, né, não dá muito tempo, porque a gente também tem essa questão de, ainda mais nos jovens e adultos, né, Felipe? São 2 anos só que fica na escola, né, por semestre. Então, quando vê, já está saindo da escola, né? E aí, como que sai da escola? Né, porque a gente não dá conta de tudo e a gente também não vai ficar ali, né, fazendo uma política de reprovação, 100% reprova, senão a gente não sai ninguém da escola, né? Aí vem evasão, enfim, é uma situação que precisa ser pensada, que precisa ser debatida, né, que precisa ser discutida sobre essa questão do ensino noturno. E com relação aos alunos que chegam no primeiro ano, aqueles mais jovens, né, mas chegam sim amedrontados, aí a gente tem uma outra situação, por exemplo, que é a situação do tamanho do CIEP, né? A nossa escola é gigantada, né? As crianças saem de uma escolinha muito pequenininha, né? Tem ali o abraço da tia no corredor da escola, aí chega lá no CIEP, né, não tem ninguém no corredor, não, é você que tem que tomar conta de si mesmo, né? É uma situação
E aí e soma essas dificuldades de aprendizagem e tal. Mas o que a gente percebe, quando esse aluno chega no terceiro ano, e eu posso dizer por Felipe também, tenho certeza disso, esse aluno amadurece, esse aluno cresce, né? Esse aluno que nos emociona, né? Quando a gente está lá na formatura e ele faz um discurso e você olha, caramba, é aquele aluno, né? Não acredito nisso, né? Então, a gente consegue perceber, mesmo em pouco tempo, né, nesses 3 anos que ele fica com a gente, que há uma melhora, que a escola esteve presente, né? E aí isso nos faz pensar, né, que pode ser que a escola, no nível fundamental, né, deixando a desejar em alguma coisa, né? Mas enfim, é só uma percepção, a gente também não pode fazer uma avaliação aqui e nem uma crítica muito aprofundada, porque pode ser uma tendência nacional, pode ser essa tendência que está chegando na escola hoje, né? Vou te dar um tapa. Seu microfone é ligado. Agora sim, pô. Eu fechei o microfone e falei, pô, tem sentido isso. A gente está chegando aqui no final, né? Já até ultrapassou aqui o limite de horário aqui, né? Do nosso planejamento. A gente queria agradecer, né, o Felipe, a disponibilidade, aceitou de pronto o convite, o Gelson também, né, que aceitou de pronto, né, o convite. Vocês são 2 pessoas que, sinceramente, na minha análise, ajudam a construir o município, né, nas 2 escolas estaduais que a gente tem aqui, né, e isso é totalmente positivo, né, na nossa visão. Queria que vocês pudessem estar dando assim, as considerações finais para a gente poder já se caminhar aí ao final. E aproveitar aí, Alan, junto com as considerações finais, perguntar aí para o Felipe e para o Gelson como é que está sendo aí na quarentena, o que vocês estão lendo, o que vocês estão assistindo, alguma indicação legal aí de livro, de filmes. Né? A maioria da galera está em casa, né, de bobeira. Outros já estão trabalhando mais do que se estivesse em tempos normais, né? É verdade, cara. Mas às vezes sobra um tempinho para ver alguma coisa interessante, né? Então, gente, para mim foi um prazerzaço. Quando discutir política, discutir educação e religião, me chama que eu estou sempre à disposição, porque eu acho que esses debates agregam muito e faz, né, a sociedade crescer como um todo. Então, eu que agradeço aí o convite, a lembrança. Qualquer dia desse eu me faço merecer essa posição que você me colocou, Alan, de ajudar a construir o município. Deu uma pesada no ombro aqui a responsabilidade, mas a gente está tentando, né? A gente está tentando fazer o nosso melhor. E, rapaz, agora respondendo a pergunta do Luiz Otávio, eu tenho um filho de 12 e uma filha de 3 anos. Eu não consigo ter televisão, ter nada, porque todo mundo em casa, eles pegaram tudo, dominaram o negócio. Mas eu terminei uma pós-graduação em gestão escolar e estou terminando uma educação especial, que é uma coisa que brotou no meu coração por conta de uma aluna minha da prefeitura, Luísa, que eu sou apaixonado. Eu estou estudando por conta... Ela é minha inspiração para fazer essa pós, e aí a pandemia acabou me favorecendo por ter... Na verdade, a gente está trabalhando muito, mas para mim, eu trabalho em 4 escolas. Então, a minha logística ficou muito mais funcional, porque o tempo de ir e vir não tem mais, né? Você continua trabalhando em todos os lugares, mas o distanciamento, que uma é no Alcântara, outra é em Rio Bonito, então então tá sobrando tempo, né? Então, assim, eu tô fazendo essa pós aí, tô terminando essa pós, escrevendo meu TCC em Educação Especial, mas televisão, filme, não tá dando, não. Assisti o Poço, gostei muito, mas foi lá logo no início. Aliás, o Poço fala muito sobre essa questão social, né? Sobre a nossa sociedade, é bem interessante, recomendo. Mas, mais uma vez, obrigado aí pelo convite e espero que tenha atendido as expectativas aí dos nossos espectadores, tá bom? Vai ter mais, cara. E aí, Gelson? Eu também agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, fazendo parte aí desse grupo seleto, né? Ao lado aqui do meu amigo Felipe, né, uma pessoa muito especial que eu aprendi a gostar muito, né? Me ajudou muito aí nos primeiros anos de caminhada. Conhecer o Luiz Otávio, né?
que eu ouço muito falar, o Luiz Otávio aqui em casa, né? Estou de novo aqui com o Alan, que é um amigo, um companheiro, né, de longa data. Enfim, né, dizer que nessa pandemia, no primeiro momento, eu obedeci o isolamento social à risca, né? Não saía de casa por nada, até que as demandas começaram a se avolumar, né? E aí não tinha como dar conta de resolver determinadas questões de casa, e eu comecei, né, a abrir o portão bem devagarinho, olhar assim, desconfiado, né? E ir na escola, parecia cena de filme mesmo, né? Com aquela sensação de que estava fazendo alguma coisa de errado, né? Eu não sei se passaram por isso, quando saíram aí, eu tive essas sensações, né? Quando tinha que ir no mercado, eu falei, meu Deus, isso aqui que eu estou fazendo aqui, eu acho que estou fazendo alguma coisa de errado, passei por isso. E indo agora cada vez mais na escola, né, por questões aí diversas, mas inclusive recomendo as pessoas a ficarem em casa. Acho que é o momento, né, aproveitar aqui a oportunidade, a audiência de vocês e pedir para vocês, as pessoas aí, a obedecer o isolamento social. Isso é sério, é grave, né? Não acredite na fake news, me desculpe aqui aos defensores, dita pelo presidente da República, né? Porque os remédios que ele aponta não tem nenhuma eficácia, não tem nenhuma validade, não tem nenhuma comprovação, né? Até porque, vamos ser um pouquinho só inteligentes, né? Se tivesse, todos os países do mundo estariam usando, né? E essa pandemia já tinha acabado há muito tempo, né? Nós estamos indo para 4 ou 5 meses, né? Começamos em março, né? Mais de 4 meses de pandemia, né? E não é possível que ainda exista pessoa no mundo, né, para defender os remédios que o presidente coloca aí e está apresentando a caixinha para a EMA. Nem sei se isso é fake news, mas estou aproveitando aqui a oportunidade para rir dessa graça, né, e dizer que aquilo ali pode resolver e melhorar alguma coisa. Pelo amor de Deus, né, a gente precisa colocar aí um pouquinho da nossa inteligência em ação, né? Então, nesse momento, pedir às pessoas que façam, os meus alunos, né, que façam o uso da máscara. É importante. Às vezes eu chego em Tanguá, de cara com o aluno sem máscara, chama atenção, né? Não pode, porque a máscara é uma proteção, né, a mais aí nesse momento. Então vamos fazer uso da máscara. Eu tenho brincado aí com os alunos, falando, vamos fazer máscara aí personalizada, né? Tem um monte agora, né? Faz aí uma, desenha, pinta, aproveita, né? Mas não deixe de usar a máscara, porque é extremamente importante, salva a vida, né? Salva a vida nesse momento. Eu acho que isso precisa ser dito e ressaltado o tempo todo, né? Eu acho, o Alan, que fica aqui a sugestão. É uma brincadeira que eu faço, mas fica aqui a sugestão para você terminar aí a sua última pergunta, né, pedindo aos entrevistados que coloquem essa questão de orientação, porque isso precisa ser dito o tempo todo, porque tem uma propaganda, né, tem uma política de desmerecer tudo isso, né, de dizer que isso é mentira, né, de dizer que a gente está quase chegando aí a 80, acho que já passamos de 80 mil mortos, e que isso não é verdade, que os números não são esses, né? Tem um pessoal falando essas besteiras por aí, a gente precisa estar contestando e está frisando essas questões o tempo todo, né? Porque senão eles acabam sendo maioria, a gente não pode permitir que isso aconteça, né? O Luiz Otávio, no primeiro momento eu só via Netflix, né? Deitava no sofá, ficava ali permitindo que a Netflix me assistisse em determinados momentos, né? Eu assistindo ali algumas séries, alguns filmes e coisas do tipo, né? Depois chegaram alguns livros aqui, eu estou lendo um, começando ainda, e já peço perdão por isso, porque eu não vou lembrar, ainda não está aqui na mão, o título do autor, mas é a Educação do Século XXI, né? Eu estou lendo começando a ler esse livro agora. Aquela primeira leitura, né? Folheando, né? Sentindo o livro e tal, estou nesse momento ainda, né? Lendo ali o prefácio e tal, mas é um livro que eu já deixo aí de indicação, inclusive, né? E, mais uma vez, um abraço a todo mundo, um beijão para todo mundo que ficou com a gente aí até agora, né? Dizer que foi um prazer realmente, Alan tinha dito para mim, quando me fez o convite, falou, olha, Gelson, você não vai nem sentir passar a entrevista, e ele realmente tinha razão, né? Porque a gente fica aqui cheio de vontade de falar, mas um monte de coisa, se deixar a gente vai, né? Eu não vou nem falar de Felipe, porque né, Felipe, então, né? Tô brincando aqui, né? Mas deixar um beijo, um abraço para todas as pessoas que entraram, os professores lá do CIEP 252, né, que têm se desdobrado, têm feito um trabalho
excelente nesse momento. Posso falar? Felipe, me dá aqui licença, permissão para falar dos seus professores, que eu tenho certeza que também devem estar passando pela mesma situação, né, se desdobrando para dar conta aí desses alunos que também merecem, nesse momento, a nossa homenagem, o nosso respeito, o nosso carinho, né, porque estão... Os nossos alunos, eu costumo dizer que... Não, desculpa aí, tá para ouvido, Felipe? Alain, não escuta, né? Que o CIEP 252 tem os melhores alunos do mundo, né? Caramba! Pois é, eu pedi tudo bem. Isso, né? Mas, caramba, eles estão, enfim, dando conta desse momento de maneira tão linda, né? Tão emocionante, né? Assim como os professores que merecem a nossa homenagem, nosso respeito, né? Um abraço aí e a todos os diretores que têm feito também um trabalho, caramba, excelente. Agora, então, para a gente do Estado, agora para o município também, né? Entregando cesta básica, que é me perdoe aqui a sinceridade, né, que é um caroço no sapato da gente, esse negócio de cesta básica, né, mas que a gente faz e faz com carinho, faz com questão de fazer, porque a gente sabe que tem gente passando fome, tem gente passando necessidade, né, e a gente precisa estar atento a essas questões, até questões humanitárias. Chegou a se aventar em determinado momento que se abrisse a escola para servir merenda, né, e eu chamei os meus funcionários e falei para eles que eu abriria a escola, né, por uma questão humanitária. Assim como eu abriria minha casa para dar um prato de comida para uma pessoa, eu abriria a escola para dar um prato de comida para o aluno que está passando fome. Então, eu deixo aqui essa mensagem de carinho aí para as pessoas, né, e pedindo mais uma vez, ressaltando para que a gente fique em casa, saia o mínimo possível, né, e se sair, use máscara, álcool gel, lava a mão, lavagem simples, né? Água e sabão, é preciso repetir isso o tempo todo. Fala isso para a sua família, fala isso para os seus amigos, para a gente poder combater as fake news faladas, né, ditas pelas nossas autoridades na presidência da República. Obrigado, gente. Tá certo, Gelson. Aí. Valeu. Olha, gente, é um privilégio muito grande bater esse papo com vocês. Felipe, Gelson, duas pessoas muito lúcidas, muito comprometidas, vocacionadas à missão da educação. Então, eu só tenho a agradecer por vocês terem aceitado esse convite. Gelson, sua mãe é uma pessoa maravilhosa, uma grande amiga. Edson, um cara fantástico. Não poderia resultar em outra coisa, né? Vocês, seus irmãos, são pessoas maravilhosas e, assim, manda um beijão para ela. Se Deus quiser, quando tudo isso passar, a gente vai poder se encontrar e bater um bom papo, né? Tomar um café, né, Felipe? Se Deus quiser. Com certeza, com certeza. Vai ser um prazer muito grande. Tá? Muito obrigado, gente, quem está acompanhando aí. E o papo tá abraçando sempre e sexta-feira que vem a gente se encontra de novo. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Papo Te Abraça, né? Com qualidade, sem fake news, informações aí preciosas aí para você já construir uma ideia, né, do que a gente observa lá no futuro, do que a gente deseja lá para o futuro, né? Agradeço aí o Felipe, o Gelson aí. E é aquilo, nesse momento de pandemia, que a gente tem restrições no afeto, né? A gente tem restrições em abraçar as pessoas. Pode ficar tranquilo, né? Que aqui, nesse espaço aqui do Partido dos Trabalhadores, em Tanguá, o nosso papo, o papo, ele te abraça. Até mais, pessoal. Grande abraço aí para vocês. Seguindo a orientação aí do diretor Gelson, use máscara, lave as mãos, mantenha o distanciamento, que breve a gente vai vencer isso aí. Grande abraço a todos aí. Até mais, gente. Tchau, gente. Foi um prazer. Um abraço. Um abraço. Vamos com Deus.